Olá a todos, meu nome é Ítala Duan Souza Narusawa, sou graduanda em Agronomia pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, Campus Castanhal, e hoje eu vou estar explanando um pouco sobre esse meu estudo através desse pôster digital, que tem como título Análise da variabilidade do posicionamento planimétrico de um receptor GNSS de navegação e o aplicativo TM Geomap no verão amazônico. Os autores são Ítala Duan Souza Narusawa e Nelson Ken Narusawa Nakakote. Cícero Paulo Ferreira e Tatiana Pará Monteiro de Freitas. Bom, primeiramente, como introdução, o que eu poderia estar comentando é que atualmente, podemos nos localizar em praticamente qualquer lugar do planeta Terra. E essas frequências de satélite através do GPS, quando a gente fala, dentro desse contexto, nós temos muitos aplicativos que usam o GPS no smartphone. E a gente, como os pesquisadores, que nós quisemos saber se esse GPS ele vai ter a mesma precisão do GNSS convencional, que é no mercado. Então, a gente comparou o Garmin 64S e outras variáveis que a gente colocou no estudo, que é uma delas questões dos dosséis. Será que pelo aumento do uso de satélites, será que os dosséis ainda são um grande problema? Será que existe um algoritmo de correção? E outra questão também é o tempo de permanência. Então, o objetivo do nosso trabalho foi analisar a variabilidade do posicionamento planimétrico de um receptor GNSS de navegação e o aplicativo TM Geomap, operando sobre diferentes sistemas de condições de cobertura vegetal e tempo de permanência, na época de menor precipitação pluviométrica no Nordeste paraense. E o que nós percebemos aqui quando iniciamos esse trabalho é que existem poucos estudos sobre isso. Então, nosso trabalho ele foi um estudo que teve um começo aqui e nós quisemos fazer nesses agroecossistemas aqui do Instituto. Então, como metodologia, nós fizemos em 4 agroecossistemas, que foi a pastagem, o açaí, dendê e cupuaçu-sal, que utilizamos como os dosséis, sendo a pastagem sem um fator florestal. Então, foram 4 agroecossistemas em 3 tempos de espera, que é 1 minuto, 5 minutos e 10 minutos. Em cada agroecossistema foram fixados 6 marcos ao acaso. Os dados foram extraídos do GNSS de navegação Garmin 64S e do aplicativo TM Geomap em coordenadas UTM. E para a determinação da variação do posicionamento, utilizou-se a soma do desvio padrão das coordenadas x e y. Para calcular o desvio padrão de cada eixo, coletou-se 3 leituras de repetições dos equipamentos com os mesmos padrões, mesmo marco, mesmo tempo de espera e mesmo aparelho ou aplicativo, sendo a função matemática que calcula a variação do posicionamento foi essa seguinte, que está aí, que vocês estão podendo ver, essa função matemática. Então, fizemos a coleta em dias sem precipitação, todos os dias foram ensolarados, sendo essa variável nuvens não interferiu nas medições, Então, pegamos 3 repetições, pegamos o desvio padrão, tanto as coordenadas norte como as coordenadas leste, e fizemos a somatória. Ou seja, o desvio padrão das coordenadas norte e das coordenadas leste, fizemos a somatória e essa foi a nossa variação de posicionamento. Essa foi a nossa variável resposta, Então, o esquema fatorial, que foram 2 receptores, que é o receptor GNSS aplicativo TM Geomap, versus 4 agroecossistemas e 3 períodos de permanência com 6 marcos em cada agroecossistema. Houve a verificação do outlier através do boxplot, teste de normalidade Shapiro-Wilk dos resíduos da análise de variância, teste de homocedasticidade Bartlett dos resíduos da nova, todas a 5% de significância. E pela presença dos outliers, os dados foram transformados em log natural, havendo também a necessidade de exclusão de 3 outliers.
Então, dadas as suposições, foi realizada a análise da variância com significância 5% para o teste F. Quando uma diferença foi encontrada, aplicou-se o teste Tuck a 5% de significância. Como resultados em discussão, né, o que nós podemos perceber, né, que fazendo o desdobramento, né, comparando os aparelhos dentro de cada agroecossistema, vamos comparar o desempenho do Garmin e do TM Geomap dentro da SAI de cada agroecossistema e percebemos, né, que não houve diferença significativa, por exemplo. Isso aqui está em metros, né? Apesar de termos uma leve melhora em termos estatísticos, não houve diferença estatística. E em áreas descampadas, como a pastagem, o GPS Garmin ele se consolidou, deu diferença estatística, 5% pelo teste Tuck. Então, isso significa que demonstrou que o GPS Garmin ainda é muito sensível com a questão de dosséis. E ele tem uma precisão boa, mas os dosséis, eles ainda influenciam bastante esse tipo de aparelho, né? Também, além disso, foi verificada as médias do tempo, não houve diferença estatística, tanto a 1, a 5 e a 10%. Houve uma pequena diferença, né? Mas isso estatisticamente foi mínimo. Sendo essa questão da atualidade, como o suporte da Garmin mesmo fala, né? A inclusão do GLONASS, que é o sistema da Rússia, né? Ele aumentou 20% a velocidade de posicionamento, você obter o posicionamento, e todas aquelas mesclas que o smartphone faz com o sinal da internet também ajudam hoje em dia, né? Como considerações finais, nós podemos falar, né, que a introdução do TM Geomap instalado no smartphone nas atividades rurais, que é muito importante estar falando sobre isso, né, pode proporcionar a inclusão tecnológica de milhares de produtores rurais, contribuindo para a equidade tecnológica no meio rural, né. Então, quando a gente fala sobre essa questão, né, o aplicativo TM Geomap ele pode ser uma alternativa viável para a substituição do GNSS de navegação em geral, porque grande parcela da população possui smartphone, sendo ele um aparelho multiuso, né? E a introdução do TM Geomap instalado no smartphone, como eu falei, né, pode ser de equidade, né? Pode trazer equidade tecnológica. Quanto a essa questão dos programas de sistemas de informações geográficas, como o QGIS, dados levantados e referenciados podem ser aplicados na racionalização de recursos naturais e de insumos agrícolas, levantamento das aptidões agrícolas, dos solos, análise, classificação, mitigação ou combate de pragas e doenças, entre outros. Assim, elevando a produtividade, baixando o custo e melhorando a vida do produtor rural. Então, essas foram as nossas considerações, né, sobre esse estudo. E quaisquer dúvidas, estaremos aqui nos comentários para lhe responder.